Se agora vai. Ah, Facebook, Instagram. Vamos ver se agora vai. Meu Deus do céu. Sacrifício. Vamos nessa. Luciano tá por aqui, Matheus Miller tá por aqui. Ô, pessoal, como é que vocês estão recebendo aí o meu sinal? Só na aguardo para o pessoal, pro J Júnior entrar aqui no Instagram. Como é que vocês estão recebendo o meu som? Se tá bom, se não tá? Me dê um sinal aí, gente. Só por favor. Deixa eu ver se o J já entrou aqui. Ainda não entrou. Vamos ver. Flávio Augusto, um abraço. Juliano, Matheus, tá por aqui. Um abraço, Matheusão. Tudo de bom pra você aí, viu? Flávio, como é que eu tô chegando aí pra você aí? Eu tô chegando bem o áudio? Como é que tá a coisa aí? Vamos ver se o J já entrou por aqui. Acho que sim. Ah, tá aqui já. Dá mensagem. Vamos nessa. Vamos nessa, aguardando a resposta aí do Jotinha. A conexão dele, se tá boa. Pelo jeito parece que não tá boa também. Ah, agora sim. Você me ouve, Jota? Tudo bem, estou te ouvindo. Boa noite. Oh, agora sim. Desculpa a demora aí. Problemas na conexão da internet aqui. A gente sabe como é que são as conexões. J. Júnior, do Sport TV, nosso entrevistado de hoje. Obrigado por ter aceito o convite, hein? Eu que agradeço, viu, Adriano? Muito obrigado. Estou sempre à disposição. A pandemia nos deu aí agora a oportunidade dessa ferramenta, né? E a gente tem aproveitado bem, né? A gente tem batido Sim, papos maravilhosos aí com os amigos, com muita gente e conhecendo muita gente, o que é mais importante ainda, né, Adriano? exatamente. J. Júnior, como é que foi o teu começo na comunicação? Quem chegou primeiro, rádio ou a televisão? Deixa eu só dar um jeitinho aqui que eu estou te ouvindo um pouco baixo. Tá me ouvindo baixo? Vamos lá. Deixa eu ver se Eu melhorou. vou dar uma mexida na máquina aqui. Isso. Agora tá me ouvindo bem? Vamos lá. Você me perguntou sobre. Como é que foi o começo na comunicação? Quem chegou primeiro? Foi o rádio ou foi a televisão? Não, foi o rádio, né? Eu, Hum, desde pequeno, eu sentia uma atração muito forte pelo rádio. E principalmente quando tinha transmissão de futebol pelo rádio, né? Televisão, quando eu comecei a me ligar no rádio, televisão não transmitia absolutamente nada, né, de esporte, absolutamente nada. Então foi o rádio. Eu comecei desde pequeno, 10, 12 anos, a me ligar no rádio e a me identificar com o rádio, né? Então eu sempre coloquei como meta, a partir ali da minha pré-adolescência, um dia conhecer o rádio mais de perto, né? Na minha cidade, Americana, 120 quilômetros de São Paulo. Então foi assim. E um pouco antes de 18, 17, 18 anos, eu queria já trabalhar em rádio. Eu ouvia muito a rádio da minha cidade, a Rádio Clube, era a única rádio na cidade, né? E eu cutucava o meu pai para falar com o diretor da rádio, para me dar uma chance, aquela coisa toda, né? E até que surgiu essa chance de eu trabalhar na Rádio Clube, em Americana, né? E surgiu com dois colegas, dois amigos, dois companheiros de futebol, de pelada, né? Eles já trabalhavam em rádio. E aí eles me levaram para conhecer, para ver como é que funcionava e tal. E aí então foi paixão à primeira vista, né? E eu, então, com eles, eu comecei a trabalhar em rádio, eu tinha 20 anos de idade. E seu primeiro registro foi em rádio mesmo, Jota? Foi. Não, não foi. Na verdade, não foi.
o meu primeiro registro foi como um auxiliar. Naquela época o menor podia trabalhar e podia ser registrado, né, Adriano? Então, com Uhum. 13 anos, eu tive o meu primeiro registro e o meu segundo registro foi exatamente no rádio, né? Na Rádio Clube de Americano, depois Rádio Brasil, e aí eu fui caminhando. Quem foi o seu espelho assim no rádio, no começo? Eu tive muitos, tive muitos. Como eu ouvia muito, eu ouvia bastante, eu me ligava sempre, e no interior de São Paulo, você sabe bem, hoje é diferente, claro, mas naquela época, naquele tempo, né, naquele tempo, a gente ouvia a rádio, algumas da capital chegavam em onda média, desde que você estivesse próximo da capital, né? Senão era ondas curtas, né? Ondas tropicais, aquelas ondas de longo alcance. Então eu ouvia muito as ondas curtas da Rádio Bandeirantes na época, né? Então eu escutava muito o Fernando Solera transmitindo no rádio, Fiore Gilhote, o Darcy Reis, o nosso querido Zé Paulo de Andrade, que nos deixou, né, recentemente. Aí na Tupi, a Tupi penetrava bem com as suas ondas médias, eu ouvia muito o Haroldo Fernandes, ouvia muito a Rádio Pan-Americana, hoje a Jovem Pan, também em ondas médias, né, com o Joseval Peixoto, o Iri Gonzer, enfim, esses todos é que me deram assim aquele empurrão, né, para que eu dissesse assim, puxa vida, um dia eu vou querer fazer isso que eles fazem, né, porque eu acho sensacional, eu acho fantástico. E foi isso, foi o começo. Depois eu comecei a ouvir também à noite, né? Porque aí à noite as rádios do Rio de Janeiro, né, tinham uma penetração muito grande, né, nas ondas médias, né? E então comecei a ouvir todos eles. O Dual 6, Jorge Cury, Valdir Amaral, aquele pessoal fantástico do Rio de Janeiro, da história do rádio, né? E eu fui pegando um pouquinho de cada um, né, para fazer as minhas primeiras transmissões. Não sei como é que saiu, nada, porque não tenho registro disso, né? Isso foi em 69, 1970, e eu não tenho esses registros. Então, não sei, na verdade, quando eu comecei a transmitir, a quem eu puxava mais, né? Mas acho que eu peguei um pouquinho de cada um e coloquei o meu dedinho ali também. E como é que foi a sua transição do rádio para a TV? Isso aconteceu, veja bem, quando eu estava na Gazeta, em São Paulo, eu fiz um pouquinho de televisão, mas eu fazia mais Rádio Gazeta. E a TV Gazeta, a Rádio Gazeta, todos da Fundação Casper Libero, né? Funcionando, operando no mesmo prédio, ali na Avenida Paulista. Então, às vezes a televisão, a TV Gazeta, precisava de alguém para ir lá no Pacaembu, fazer um tape, para ir lá no Parque Antártica, no próprio Morumbi, né? Então eu fiz alguma coisa na Gazeta, narrando em televisão. Cheguei a narrar até pela Gazeta, olha só, luta livre. A luta livre era um sucesso na época, né? Era uma coisa aos domingos à noite, era uma sucessão, né? E quando o saudoso Perão de Castro, que era o titular, não podia transmitir a luta livre, escala o menino, né? Manda o menino para lá. E eu ia, né? Manda o novato. O novato, tá, o cara chegou agora, então vai lá, põe ele na fogueira, né? Agora, quando eu passei definitivamente para a televisão, foi em meados de 83, né? Na Bandeirantes. Eu fazia a Rádio Bandeirantes, e aí então eu comecei a fazer TV Bandeirantes, e depois se consolidou quando o Luciano do Vale chegou para a Bandeirantes, né? Naquele segundo semestre de 83, e, na verdade, chegou o projeto dele, né? Ele não podia ainda, porque ele tinha contrato com a Record depois de ter saído da Globo, né? Então, a partir de julho, agosto de 83, é que eu passei definitivamente para a televisão.
Qual foi o jogo mais marcante assim, para você na sua carreira, Jota? Quando a gente está muito tempo na estrada, viu, Adriano, fica até difícil você destacar assim, esse ou aquele e tal. Foram muitos, foram muitos. Inclusive, por exemplo, você pega uma decisão de campeonato, e na Bandeirantes eu fiz várias decisões, né, de campeonato. Todos eles, para mim, eram super marcantes, né? Porque decisão é decisão, coisa do hoje sai o campeão e tal. E quando você está envolvido numa missão dessa, numa transmissão dessa, para o profissional, né, você sabe, é algo extraordinário, né? Eu sempre destaco nas minhas lives aí com o pessoal amigo que o jogo que me marcou inicialmente na carreira foi na Copa do Mundo da Argentina em 78, né? Porque eu consegui fazer, né? Eu tive a oportunidade de fazer um jogo da seleção brasileira naquela Copa de 78, quando o Brasil disputou o terceiro lugar com a Itália, né? A decisão no dia seguinte seria narrada pelo titular, o José Italiano, saudoso Zé Italiano, e aí a terceira colocação, com Brasil e Itália, ficou para mim, né? Então, esse realmente me marcou muito, porque era a minha primeira Copa e o primeiro jogo também que eu transmitiria, né, da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Ô, Jota, você tem o costume, começou fazendo futebol, somente o futebol, né, como você sempre falou, está falando aí com a gente. As dificuldades das outras modalidades. Você chegou a fazer basquete, vôlei? Você teve bastante dificuldade? Quando o Luciano chegou na Bandeirantes, com o Show do Esporte, o Luciano abriu aquele leque, né, de tudo que ele pretendia mostrar na televisão. Então, o vôlei, basquete, futebol feminino, dar mais espaço para o boxe, o atletismo, né, a natação. Aí entrou, então, o basquete americano, a NBA, né, que a Bandeirantes começou a mostrar naquela oportunidade. Aí vieram os eventos internacionais todos, por exemplo, uma Olimpíada, né? Olimpíada, todo mundo conhece o que ela tem de modalidades e cada vez está aumentando mais, né? Cada vez vão entrando outros esportes numa Olimpíada, né? Então, por exemplo, um esporte que eu poderia dizer que eu não fiz, né? E que na época a Bandeirantes não fez, foi o beisebol. O beisebol eu nunca tive oportunidade de transmitir, embora não entendendo quase nada, mas eu gosto muito de ver o beisebol, entendeu? Às vezes eu paro nos canais aí e tal, tem jogo de beisebol, eu fico, né? E fico procurando entender qual é o mecanismo, quais são as regras e tal, né? Então, Futebol esse americano show de nunca fez? esportes... Oi? Futebol americano já fez? Eu fiz, então, porque a Bandeirantes mostrou, né, o futebol americano naquela oportunidade, começou a mostrar, né? E eu acabei fazendo, porque o Luciano do Vale, claro, o nosso comandante, ele que fazia os jogos dessas modalidades que ele colocava no ar, né? Agora, quando ele não podia, eu fiz, Osmar de Oliveira, o saudoso Osmar também fez, Marco Antônio, meu querido Marco Antônio também fez futebol americano, mas a gente sempre foi, viu, Adriano, muito bem ancorado, né? Nós tivemos sempre um suporte muito técnico, muito conhecedor, sempre ao nosso lado. Então, a gente tinha o professor Júlio Mazei, a gente tinha o Álvaro José, né? No vôlei, o Paulo Russo, sabe? No basquete, o Edivar Simões. A gente sempre tinha ao nosso lado um super profissional daquela modalidade e, evidentemente, altamente técnico, né? Então, a gente foi aprendendo com eles, né? A gente foi tomando lições exatamente com eles para cada modalidade que a gente não tivesse
conhecimento ou intimidade. Então, a gente sempre teve um amparo técnico muito bom, muito grande desses profissionais. Então, não é que tudo ficou mais fácil, claro que não. Porque o futebol, você faz a vida toda, você domina o futebol. Basquete, você faz a vida toda, você domina o basquete e aí vai. Mas pintaram algumas modalidades ali que a gente nunca tinha feito, né? E pouco tinha visto, porque também naquela oportunidade, canais internacionais, né, a gente não tinha aqui, né? Não tinha. Então, a não ser que você tivesse uma daquelas parabólicas extraordinárias, que você pegasse os canais americanos e ali sei lá, canais que mostravam. Vamos ver se a gente volta. Voltou? Voltou. Voltamos. A internet hoje está brava, hein? É. Pode continuar, pode continuar. Não, não, é isso que eu estava colocando, entendeu? A gente. E outra coisa também, foi muito bom para nós profissionais, porque nós tivemos que estudar, né, essas modalidades, outros esportes, e isso acrescenta, evidentemente, isso acrescentou muito, né? Então, muito do aprendizado que eu tive na Bandeirantes naquela época, depois eu apliquei no Sport TV, né? Nos eventos internacionais. Então, só tivemos e temos que agradecer ao Luciano por aquela abertura, né? Porque dali é que nós crescemos, né? Profissionalmente, com o conhecimento de esportes que a gente não conhecia, né? Na sua essência e na sua técnica também, né? E o Luciano do Vale foi uma grande perda, né, Jota? Olha, ele contribuiu demais com o esporte brasileiro e com a televisão brasileira. Isso é indiscutível, né? Quem acompanhou a carreira do Luciano, quem conhece o que ele fez na televisão, na comunicação, bate palmas o tempo todo, aplaude o tempo todo e agradece, né? Porque, não sei, a gente não pode também, a gente não tem bola de cristal, né, Adriano? Se não houvesse um Luciano do Vale, se alguém faria o que ele fez dentro da televisão brasileira, né? Mas o que ele fez foi extraordinário, né? A coragem dele, né? Ele era o locutor titular da Rede Globo, né? Não precisa falar mais nada. E, de repente, ele falou, opa, conversou lá com o Boni, com a família Marinho, e falou, olha, eu vou fazer a Copa de 82, na Espanha, e vou me demitir, porque eu tenho um projeto assim, 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 assim. Como esse projeto que eu tenho, ele, Luciano do Vale, não dá para colocar aqui na Rede Globo, né? Evidentemente, eu vou buscar espaços nas outras redes, ele disse. E a primeira que ele buscou foi a Record, né? Ele fez um ano na Record, o ano de 83. E aí, então, ele optou pela Bandeirantes, porque a Bandeirantes tinha uma rede física de emissoras muito mais abrangente que a Record naquela oportunidade. E ele precisava de uma rede nacional, né, para mostrar tudo o que ele queria mostrar e, evidentemente, para os patrocínios nacionais, né? Para o patrocinador que fosse com ele na parada, ele ia ter visibilidade em praticamente todos os estados do país, né? Então, ele acabou ficando um ano na Record e foi para a Bandeirantes, onde ficou lá até dezembro de 98. O Robson Nogueira ele está perguntando aqui. Robson, Jota, tudo bem? Sou narrador e sou muito seu fã. Você acredita que as transmissões feitas com as equipes em casa podem se tornar uma tendência no futuro? Grande abraço. Adriano, gostaria que você repetisse aí, porque agora você sumiu aqui no meu áudio aqui. Por favor, repita para mim.
Robson Nogueira, ele é narrador, ele está perguntando aqui, eu sou muito seu fã. Você acredita que as transmissões feitas com as equipes podem se tornar uma tendência no futuro? Transmissões off-tube, é isso que ele está dizendo? Isso. É isso? Ah, tá. Isso. É uma pergunta que muita gente tem feito atualmente para nós, né? Eu acredito que sim. Eu acredito até que já seja, viu, Robson, uma realidade, né? Por vários fatores. E a pandemia, com essas limitações todas que hoje nós temos para você se deslocar, para você ir para o estádio, para você viajar, né? A pandemia contribuiu muito para isso, né? Então, você observa hoje que 90, 95, 99, e hoje até eu diria 100% das emissoras estão fazendo transmissões dos estúdios e não mais dos estádios. Ontem, por exemplo, meu querido amigo, o Rogério Assis, o canhão da Rádio Bandeirantes, ele fez um jogo na Vila Belmiro, o jogo do Santos, né, contra o Inter, né? E ele acabou ligando ali a sua câmera, como ele sempre faz. E, por exemplo, ele teve que transmitir, dentro do que é o protocolo agora, ele teve que transmitir de máscara. Então, olha só também essa dificuldade para quem narra, que precisa respirar, né? Que precisa ter ali o ar sendo renovado para poder, né, botar para fora a transmissão, a narração. Então, hoje está muito difícil. Ah, mas é por causa da pandemia e tal. Mas já antes da pandemia, nós já tínhamos, inclusive nós, emissoras de televisão, fazendo transmissões dos estúdios, né? Por vários fatores. Tem o aspecto econômico, tem, claro que tem, mas também outros fatores. Por exemplo, hoje os profissionais nos estádios, eles estão muito expostos. E a gente está vendo como é que anda a coisa por aí, né? Em termos de desrespeito, em termos de violência. Esse é um dos fatores, não é o principal. Os estádios, de uma maneira geral, já foram, inclusive, advertidos sobre as condições de trabalho, né? Olha, precisamos melhorar aí aquela cabine, precisa ter um banheirinho perto para o pessoal não ter que atravessar uma arquibancada para ir até o banheiro no intervalo e voltar correndo para fazer a transmissão. São coisinhas, são detalhes, mas que foram sendo somados, né? E que acabaram fazendo com que as emissoras optassem por dar aos seus profissionais de cabine um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de comodidade, né? Foi tudo isso. E está sendo assim. Por exemplo, as transmissões da própria Globo, do Sport TV, Premiere, agora com a retomada do futebol, todas elas dos estúdios. Está todo mundo no estúdio fazendo a transmissão. As grandes redes americanas que trabalham no futebol também já aderiram a isso, entendeu? Para o profissional, Adriano e amigos, a gente está tão acostumado a viver o clima, o calor dos ginásios, dos estádios, que a gente ainda está sentindo um pouco de dificuldade. A gente ainda está com a frieza de um estúdio. Muito embora você tenha som ambiente, aquela coisa toda para te dar o clima, né? Mas é diferente. No estádio você está ali. A energia do torcedor, a energia do espetáculo, ela chega até você, né? E contamina, te contagia, né? Então, para nós está sendo difícil. Mas eu não vejo, por exemplo, nenhum problema, nenhum comprometimento de trabalho, de desenvoltura de trabalho para nós, no estúdio ou no estádio. Porque, na verdade, Adriano, o que interessa mais para o telespectador, eu como telespectador, eu quero ter uma imagem boa, uma imagem legal, eu quero ter qualidade na transmissão das imagens.
nos cortes, nos replays, eu quero ter tudo isso. Né? O locutor é importante, o comentarista é importante, o repórter, todos somos. Mas a imagem é que tem que preponderar. Então, se você oferecer para o telespectador um bom produto visual, né? Não tem, é isso que interessa, é isso que realmente ele quer, é isso que ele espera. Né? Ele quer opinião, ele quer divergir, ele quer achar que o narrador falou bobagem, tudo isso é perfeitamente natural, na vida é assim, né? Mas então eu não vejo assim um comprometimento muito sério, muito grave da gente estar no estúdio ou no estádio. E tem que ter o off-tube desde que o diretor de TV não marque bobeira, igual foi em 2013, né? Que perdeu um gol. Não, mas aí não dá nem para jogar tudo nas costas do diretor, viu, Adriano? Porque, olha, esses caras, os diretores de TV, o cara que trabalha no VT, pessoal do áudio, pessoal de coordenação, esses caras são os heróis. Eles são os heróis. Por quê? O jogo é às 4 horas da tarde e às 8 da manhã eles já estão no estádio. Sabe? Dá a impressão que você chega lá, estaciona o caminhão, o gerador, liga lá o plug, plugou e vai para o ar. Não é isso, né? Então, também para eles é uma jornada muito cansativa, muito puxada. E quando chega a hora do jogo, né, mentalmente, já estão todos, né? Mas não foi, ali não foi, não. Ali foi um corte de imagem que ele se preocupou muito, e aí entra também o aspecto humano. Ele se preocupou muito com o Dodô, né, com a contusão do Dodô, naquele jogo de Lins. E como a gente não estava no estádio naquela rodada, eu e o Carlos Eduardo Lino, meu companheiro e amigo, exatamente porque o estádio ainda não oferecia condições para uma transmissão nossa na cabine, o Linense tinha acabado de voltar, né, para a primeira divisão. Então, quando o Dodô chuta, né, não ficou bem definido se a bola entrou ou não. E o Dodô acabou sendo, antigamente se falava muito isso, ó, foi chargeado, olha que palavrinha danada é essa, né? Foi chargeado pelo zagueiro e ele caiu realmente como se tivesse tido uma contusão muito séria. Né? Então o diretor de TV, opa, fecha nele que a coisa é grave e tal. Mas para nós e para o telespectador que não estávamos no estádio, evidentemente, não ficou claro se foi gol ou não, né? Então, nós pagamos esse mico. Eu, Lino, a equipe toda. Acontece. É. Um gol marcante, Jota, se você já narrou. Então, eu falava agora há pouco da Copa do Mundo da Argentina, né? 78. Aquele gol do Nelinho contra a Itália na Copa do Mundo, né? O Brasil venceu por 2-1 e o Nelinho fez um gol extraordinário, um gol com aquele chute do Nelinho, né, que quem conheceu sabe como é que ele chutava, né? Além de chutar forte, tinha um efeito danado a bola do Nelinho, né? E o que é interessante naquele gol também, que o passe para o Nelinho fazer o gol foi feito pelo Roberto Dinamite. Quer dizer, devia ser o contrário, né? O Nelinho tinha que passar para o Dinamite e o Dinamite fazer o gol, né? O Dinamite fez o passe para o Nelinho ali pela direita, na ponta direita, como a gente chamava, né? E ele bateu cruzado, então, enganando não dando nenhuma chance para o goleiro italiano, o Dino Zoff. Esse gol foi muito importante porque, além de depois garantir o terceiro lugar da seleção brasileira na Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de transmitir pela Rádio Gazeta. A pergunta que não quer calar, Jota, quando é que você volta a fazer o jogo na televisão? Olha, os acima de 60 anos, né, os idosos da equipe estão sendo preservados pela emissora. Aliás, a emissora aqui, eu sou levado a dizer, e tenho que dizer isso mesmo, para que todos saibam, né? A maneira como a Globo está trabalhando essa pandemia
junto aos seus funcionários é algo notável, é algo extraordinário, entendeu? Então, a preocupação, a orientação, poupar os seus profissionais, não só nós, não, locutores, comentaristas, não. Todo o pessoal de redação, todo mundo está sendo muito bem cuidado pela Globo, né? E como nós estamos acima de 60 no esporte, eu, o Milton Leite, o Paulo César Vasconcelos e o Galvão Bueno, nós somos sexagenários e um pouco mais, né? Nós ainda estamos sendo poupados e preservados. Há uma previsão, e dependendo também de como a pandemia anda, né? Como é que ela está indo, da gente voltar na metade de setembro, quer dizer, daqui a um mês, né? Essa é uma previsão, mas não é nada cravado, definido. Pode ser que a gente volte antes. E se a pandemia ainda estiver daquelas em meados de setembro, talvez a gente seja ainda poupado um pouco mais. Vamos aguardar. E essa volta do futebol, Jota, como é que você está vendo? Você acha que foi precipitada? Você acha que foi o momento certo? Como é que você está vendo isso? De longe. No Brasil, do jeito que a pandemia chegou e evoluiu, todos voltaram antes do tempo, todos. Todas as atividades, né? Mas aí você tem que olhar os dois lados. Você tem que ver o lado da pandemia, o lado da contaminação, o lado né, sanitário da coisa, da saúde, e você tem que olhar também o outro lado, né? Quantos desempregados, a paralisação da economia, né? Você tem que olhar os dois lados. A gente tem que priorizar, evidentemente, a saúde. Claro, quanto mais você poupar infectados, óbitos, claro que essa é a prioridade, né? Mas como nós vivemos também no capitalismo, né? Muitos voltaram antes do tempo. Você vê que em alguns países da Europa, o lockdown, quer dizer, a paralisação geral, ela foi rigorosamente obedecida, né? Você pega a Espanha, você pega a Itália, né? Foram rigorosos. Portugal debelou a pandemia com o lockdown muito bem feito, com a consciência da população, né? E o futebol não é diferente. Assim como todos, eu acho, voltaram antes, e quem sou eu para dizer que não deveria voltar? Porque cada um tem que ver o seu lado, né? Cada um tem que ver como é que está o seu negócio, saúde e o seu negócio, trabalho, né? Então, eu acho que foi precipitado. Foi precipitado. Mas também não dá para condenar quem precisou voltar a trabalhar. Não dá para condenar, não é mesmo? Então, é um momento que nós estamos vivendo que é super difícil de você cravar. Está certo, está errado, está certo, está errado. Porque cada um tem, sabe aquela coisa de cada um com os seus problemas, né? Como a gente brinca. Então, é isso, cara. E como o futebol está inserido nesse contexto, né? O futebol dá emprego, o futebol tem o seu papel social na comunidade, dando emprego, aquela coisa toda. O futebol também voltou, achou que tinha que voltar, né? Mas você já viu aí no começo do Campeonato Brasileiro clubes que não conseguiram colocar o time em campo. CSA é uma das maiores vítimas, né? O médico do Brusque acabou falecendo, lamentavelmente, enfim. Mas é complicado, viu, Adriano? É complicado, está muito complicado. Você já se sente realizado profissionalmente, Jota? Olha, sob o aspecto de consciência tranquila, sim. Um abraço para o meu amigo Paulo Renato Ferreira, doutor Paulo Renato, advogado, um grande amigo. Boa noite, meu amigo Paulo Renato, doutor. Sob o prisma de consciência tranquila, de ter feito o seu trabalho, de sempre procurar fazer da melhor maneira possível, nem sempre é possível, né? Mas a gente sempre procura fazer o trabalho honesto, né? Eu me sinto realizado, sim, né? É evidente
que o cara pode ficar 50, 60 anos trabalhando numa determinada atividade, né? Mas ele nunca se sentirá totalmente preenchido naquilo que ele fazia, o que fez. Sempre vai achar que faltou alguma coisa, né? Ele sempre vai achar que, pô, eu poderia ter feito aquilo, puxa vida, eu vou ter que parar agora e tal. Mas eu sempre olho pelo lado que eu acabei de colocar, a consciência. Se você está com a consciência tranquila, limpa, dever cumprido, eu me sinto realizado, sim. Viu? E um conselho que você daria para quem quer entrar nesse ramo do rádio, na televisão, lado esportivo? O conselho é sempre muito positivo, é sempre vai em frente. Principalmente agora, Adriano, que nós temos todas essas ferramentas à nossa disposição, né? Quando eu comecei, por exemplo, em 69, a Americana só tinha uma emissora de rádio e um jornal. O jornal não era diário, então, evidentemente, empregava muito pouca gente, né? Mas é tudo também proporcional, né, ao aspecto populacional da época, evidente. E a rádio tinha 4, 5 funcionários, entendeu? Então, hoje nós temos tudo isso à nossa disposição para você mergulhar, né? Olha aí, temos as lives, temos o web rádio, web TV, os blogs, sites, portais e tal. E também, né, o rádio. O rádio não vai morrer nunca, porque a comunicação não vai morrer nunca. O rádio é comunicação. Então você pega o que é o rádio na atualidade também. O podcast, você pega o podcast. O que é o podcast? É uma entrevista, é um bate-papo, como se fosse o rádio, e é o rádio. Só que ele vai para a internet, ele vai lá para o site, vai para o portal, para quem se dispuser a acompanhar, né? Eu sempre digo o seguinte, na minha cabeça é o seguinte, sobre o rádio, por exemplo. O que vai acabar é o radinho, aquele que se põe aqui, aquele que se põe aqui, isso aí logo, logo vai sumir. Logo, logo, a gente não vai encontrar esse aparelho de rádio nas lojas, né? Até porque nós temos tudo no celular, né? Hoje você baixa um aplicativo aí, você ouve uma rádio da Polônia, ah lá, você ouve uma rádio da Polônia, da Hungria, da Itália, de Portugal, da Islândia, de onde você quiser, não é mesmo? Sem chiado, porque eu me lembro dos meus tempos lá de pré-adolescência e depois adolescente, você tinha que dar uns tapinhas no rádio, você tinha que achar uma melhor posição para poder ouvir. Bombril! Bombril na antena, aquela coisa, né? Então, o rádio, para quem diz que o rádio vai morrer, que o rádio morreu, não, absolutamente não. O que nós temos que fazer, para quem está pensando, como você colocou em começar, é abrir a mente. Você tem que pensar grande, como a gente costuma dizer, né? Ah, eu vou ficar aqui no meu negocinho aqui, bababá. Não, não. Hoje, quem ficar no bitolado ali vai ter dificuldade, né? Porque todo meio de comunicação precisa sobreviver. Claro que precisa sobreviver. E quem trabalha nele, igualmente, né? Então, que vocês pesquisem bastante, que vocês estudem bastante tudo que está aparecendo aí de comunicação através da internet, que vai ter espaço para todo mundo. É isso. Quem está falando aqui? A Ana Paula está falando aqui, ó. Ainda guardo o rádio do meu pai. Ele ouvia todo dia quando acordava. É isso aí, ó. Pois é, eu ainda tenho aqui os meus radinhos aqui também. Alguns não funcionam mais. Tem um que também, de vez em quando, eu dou uma sova nele e ele funciona. Jota, eu só queria te agradecer pela essa live que a gente fez hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. E sou muito teu fã, acompanho seus trabalhos. De vez em quando a gente ainda não se encontrou ainda na Arena da Fonte Luminosa, quando você faz as transmissões lá da Ferroviária, lá. A gente que faz parte aí da equipe dos campeões da bola, do Zé Roberto Fernandes, seu grande amigo. E a gente vai ainda bater um papo ainda na Fonte Luminosa. Claro que iremos, claro. Olha aqui, mais uma amiga querida aqui, Ana Paula Girello. Ela que falou.
falar do grande Maraco aqui, né? O Maraco foi um dos braços direitos do Luciano do Vale naquele super projeto do Show do Esporte. E um amigo muito querido, muito querido. Infelizmente, ele já nos deixou, né? Mas um ano depois, né, da ida do Luciano do Vale, também o nosso Mário Marcos Girello também se foi. Mas se foi fisicamente, porque aqui no nosso coração, na nossa mente, eles continuam sempre bem guardadinhos, né? Muito obrigado, viu, Adriana, pela oportunidade. Disponha sempre. Um abraço aí para o Zé Roberto, para o Marquinhos, para a turma toda. E sempre que precisar, sempre que você quiser, estamos à disposição. Muito obrigado a todos que participaram aí também, mandando as suas mensagens. Infelizmente, não dá para atender a todos, né? O espaço é pequeno, é curto, mas sintam-se todos abraçados e uma ótima noite para todo mundo. Valeu, Jota. Um abraço. Um abraço, obrigado. Esse foi Jota Júnior aqui na nossa live. A gente volta. Amanhã, se Deus quiser, às 7 horas da noite. Obrigado a todos que participaram aqui da nossa live. A gente volta amanhã, 7 da noite. Abraço.